Processo civil, concurso, escrevente, técnico, judiciário, TJSP, parte de recursos. Estamos de volta para mais um vídeo, meus amigos. E aqui agora nós vamos olhar para um parágrafo, para um artigo e vamos fazer uma rápida revisão de alguns pontos importantes aqui, daquilo que me chama bastante atenção durante os recursos. Então vamos lá. Primeiro, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação de pena de deserção. Então vamos lá. Se o camarada, então olha só, se a pessoa errar no preenchimento das guias de custas, a pessoa não estará com o recurso deserto. Então, pensa o seguinte, ela colocou lá um código para fazer o recolhimento e na verdade era outro código. Quando você vai preencher lá, por vezes o advogado tem que fazer isso. E pode ser, como é muita informação, e veja, hein, eu sou o procurador, então eu não lido muito com isso, mas quando lidava só quando trabalhava como advogado, isso realmente acontecia. É muito código e pode haver alguma confusão. Então se houver um equívoco no preenchimento das guias de custas, não vai haver a deserção. O que o relator vai fazer? Cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente a sanar o vício no prazo de 5 dias. Então o que ele pode fazer? Ele pode pedir, pensa o seguinte, ele recolheu com um código e no fundo era para ter feito com outro código. O advogado pode pedir para que aquele valor recolhido seja restituído para ele fazer o pagamento com outro código. Ou ele pode fazer de novo o pagamento e depois pedir o reembolso do valor que foi pago a mais. Mas veja, não significa que se você fez o recolhimento com o código errado, que você estará com o seu recurso deserto. Porque veja, a lei olha muito a sua intenção. Por isso que quando você não recolhe nada, não fez nenhum pagamento, você tem que pagar em dobro. Se você recolheu uma parte, você recolhe as diferenças. Agora, se você recolheu tudo, mas recolheu com um código errado, o que a lei diz é que você vai precisar esclarecer isso para você sanar o vício. E esse sanar o vício aqui é corrigir esse erro. Você pode corrigir esse erro fazendo o pagamento certo e depois o advogado vai lá e pede a restituição dos valores pagos com o código errado. Tá? Então esse é o ponto. A grande informação é, preencheu guias de custas e fez o pagamento, recorreu com o código errado, não tem problema. Seu recurso não vai ser considerado deserto. É claro, você vai ter que regularizar isso, você vai ter que corrigir isso, mas por si só não vai haver a aplicação de pena de deserção. Então o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício, para corrigir o vício no prazo de 5 dias. E aí vamos para o último artigo da parte geral de recursos. Olha que interessante. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso, ou objeto de recurso. O que significa? O juiz deu uma decisão e eu recorri. Você lembra que eu posso recorrer no todo ou em parte, já vimos isso, né? Então o juiz deu uma decisão e eu recorri. Aquilo que o tribunal, que é o órgão de segunda instância, decidir, ficará valendo e substituirá a decisão do juiz de primeira instância. Então pensa só, imagine um exemplo, né? O juiz disse A, o tribunal, que é a segunda instância, disse B. A decisão final, portanto, é B. Tá? Portanto, é a decisão daquilo que o tribunal disse. Então, o direito é o que os tribunais dizem que ele é. Então, se você levou o caso para o tribunal e o tribunal disse alguma coisa diferente do que disse o juiz, então o juiz disse A, mas o tribunal disse B, o que é que vale? Vale o que o tribunal disse, então a decisão final, portanto, é o B, fica valendo o B no processo. Tá, meus amigos, nós terminamos aqui a parte de recursos, a parte geral. Vamos fazer só uma rápida passagem aqui pelos artigos, ó. Agora a gente consegue guardar muita coisa, né, ó. Voltando lá no 994, são cabíveis os seguintes recursos. Primeiro, disse aqui nessa parte que você deve fazer o quê? Deve guardar quais são os recursos que existem, é importante. Mas aí disse para você ter um cuidado especial com esses 4 primeiros aqui, porque esses aqui
serão cobrados nas suas minúcias, nos seus detalhes, né? Então, são cabíveis esses recursos, é importante que você guarde quais são esses recursos e depois disso que você entenda que esses 4 aqui são os mais importantes. Aí vimos no 995, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo decisão judicial em sentido diverso. O que significa que o recurso ele não tem o objetivo de suspender a decisão, salvo se a própria lei disser que o recurso suspende a decisão ou quando o relator recebendo o recurso resolver suspender o andamento do processo, tá? Então, aí, como que o relator faz isso? O relator faz isso quando ele percebe que pode haver um dano grave ou de difícil reparação, etc e tal, e tem uma chance muito grande de a pessoa ganhar o seu recurso. Então, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aí, você se lembra que o recurso pode ser interposto por quem perdeu, certo? Pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo MP. E veja, e o MP pode atuar como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Lembra-se daquela expressão, o MP atuando como custos legis. Então, o recurso, quem pode entrar com esse recurso? Quem perdeu, a parte vencida, o terceiro prejudicado e o MP pode entrar tanto quando ele estiver no processo como parte, quando ele está encabeçando o processo, ou quando ele está como um fiscal da lei. Tá? Aí cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão atingir o seu direito. Então ele precisa, claro, justificar isso, ele precisa mostrar o porquê que ele, como terceiro, que não fez parte do processo, se sente prejudicado. 997, cada parte vai entrar com recurso independentemente no prazo, certo? Então, eu não fico sabendo de imediato que uma das partes entrou com recurso. Então, se eu tenho uma decisão, cada um vai olhar para o recurso e vai realmente verificar se, de fato, compensa ou não entrar com recurso. E quando eu entrar com recurso, vai chegar o momento em que a outra parte vai ficar sabendo. Quando a outra parte entrar com recurso, vai chegar o momento em que eu ficarei sabendo. Tá? Aí o parágrafo primeiro fala do recurso adesivo sendo vencidos autor e réu, então estamos falando aqui da sucumbência recíproca, ao recurso interposto por qualquer das partes poderá aderir ao outro, estamos falando aqui do recurso adesivo, e aí o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, lembra-se disso, aquele que está dentro de um caminhão de carona, se o motorista cair na ribanceira, o carona também cai na ribanceira. Então é a mesma coisa aqui. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Por quê? Mais adiante a gente vai ver que a parte pode desistir do recurso sem que haja concordância da parte contrária. Então pode ser que alguém veja que o recurso adesivo é muito bom e pense o seguinte, quer saber, eu vou desistir do recurso porque daí o recurso adesivo também cai. Então, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Tá? Então, isso é um ponto bastante importante. E aí, outra coisa que é relevante aqui é a seguinte, as causas, né, as hipóteses de cabimento do recurso adesivo, apelação, recurso extraordinário e recurso especial. A hipótese em que é cabível o recurso adesivo. Tá? Então esse é um ponto importante. Aí outra coisa, né? Falamos aqui, ó, o recorrente poderá a qualquer tempo, isso aqui já vale para qualquer situação de qualquer recurso, o recorrente poderá a qualquer tempo, sem a anuência, sem a concordância do recorrido ou dos litisconsortes, de quem está com ele no processo, desistir do recurso. Importante também. E aí, lembramos também o parágrafo único, é uma novidade do código e pode chamar bastante atenção do seu examinador. A desistência do recurso não impede que, se o seu caso for um caso muito importante, muito relevante, que mesmo você tendo desistido do recurso, não impede que o tribunal aprecie o seu recurso, se isso já estiver numa situação em que o caso é objeto de julgamento de recurso extraordinário ou recurso repetitivo com reconhecimento de repercussão geral. Então é aquela situação em que o Supremo ou o STJ vão julgar aquilo, porque aquilo é muito, muito, muito importante. Tá? Aí outra coisa, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação, da concordância da outra parte. O artigo 1000, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Então, se você quer recorrer, você não pode fazer alguma coisa típica de alguém que não quer recorrer. Então, a lei proíbe e desestimula comportamentos contraditórios. Então, a parte que aceitar expressamente, por escrito ou tacitamente, presumidamente, a decisão, ela não pode recorrer.